Oiê, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar como que você define o seu público de uma forma muito simples. Porque eu sei que em algum momento você deve ter ouvido. Você sabe com quem você está falando? Ou quem é o seu público-alvo? Ou quem é a sua persona? Só que no final todas essas pessoas acabavam não te ensinando como definir o seu público. Chegou o momento de você, então, entender como fazer isso na prática. Vambora? Então, vambora! Olha só, manas e manos, para a gente começar a definir o nosso público, a gente vai começar definindo os dados demográficos dele. Sendo a primeira informação a idade do seu público. O seu público tem de 25 a 35 anos ou não? Tem 30 anos, tem 40, tem 50? Com qual fatia de idade de público você quer trabalhar? Na sequência, você vai entender qual é o gênero do seu público. É homem? É mulher? LGBTQI é mais ou é trans? O que exatamente é o gênero do público que você quer trabalhar? Aí vai. Renda. Qual é a faixa de renda mensal do seu público? É um público que fatura 5 mil por mês? Ou é um público que fatura 10 mil, 20 mil, 50, 100 mil? Qual é a renda mensal deste público? Na sequência, qual é a localização desse público? Esse público está localizado no Brasil? Se sim, em quais regiões? Por exemplo, eu sei que o meu público, a maioria, está localizado no Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Com isso, fica fácil na hora de eu criar um anúncio e colocar exatamente essas localizações, porque eu sei que ali tem um público potencial para poder comprar os meus produtos e os meus serviços. Então, por isso que é importante a gente entender onde está o seu público. De repente, o seu público não está no Brasil, está nos Estados Unidos, e aí você vai entender em quais regiões dos Estados Unidos? Em Nova York? Em Dallas? Em Georgia? Quais as regiões eles se encontram? Para que você possa direcionar suas campanhas para lá. Certo? Seguindo, a gente tem aqui a profissão. Quais são as profissões do seu público? No meu caso, o meu público são empresários digitais, mentores e infoprodutores. Essa é uma profissão. Mas de repente o seu público são terapeutas, ou não, são nutricionistas, ou não, são homens e mulheres comuns que trabalham como CLT. Mas se trabalham como CLT, com o que exatamente eles trabalham? Ou não, eles trabalham em uma multinacional, trabalhando na área administrativa ou então de RH. Qual é a profissão do seu público? Esta aqui é uma forma muito fácil de você conseguir segmentar os seus anúncios através da profissão. Seguindo, a gente tem aqui o estado civil. Qual que é o estado civil do seu público? Ele está solteiro? Ou ele está casado? Ou ele está divorciado? Ou então ele está viúvo? Vai que de repente o seu nicho seja de relacionamento para mulheres superar o divórcio. Então a gente sabe que o estado civil dela é divorciada, é específico. Porque de repente você vai direcionar uma campanha para mulher casada, não faz sentido, entende? Você vai atrair um público desqualificado. Então a gente tem que setar aqui quem exatamente é o seu público em estado civil. Assim como também o tamanho da família. Qual é o tamanho da família do seu público? É composto por 3 pessoas? O homem, a mulher e uma criança? Ou não? É composto por 3 crianças? Ou não? É composto por 3 adolescentes? E o homem e a mulher, então 5 pessoas? Qual é o tamanho dessa família? E por fim, a religião. É católico? É cristão evangélico? Ou não? Tem uma pegada mais espiritualizada? Qual é de fato a religião do seu público? Dependendo do nicho que você estiver inserido, isso daqui vai fazer muita diferença na sua comunicação, certo? Bom, saindo daqui, a gente vem para os hábitos de consumo. Em hábitos de consumo, a gente vai entender como que o seu público se comporta frente às redes sociais, a livros, filmes e séries, restaurantes e marcas. Então, por exemplo, o seu público tem um comportamento de acessar quais redes sociais? YouTube? TikTok, Instagram ou não, Facebook. Porque, por exemplo, eu tenho uma aluna que o público dela é um público específico de 40 anos, de 40 a 50 anos. Esse público está no Facebook. Então, o que ela faz? Ela direciona as campanhas dela para o Facebook. A produção de conteúdo dela maior é no Facebook, porque o público se encontra ali. Então, por causa disso, é importante a gente entender onde está o seu público, para que você possa direcionar tanto a sua produção de conteúdo quanto os seus anúncios para essa plataforma. E aí, com isso, é importante você entender também
quais são os horários do dia que o seu público acessa essas plataformas. Por exemplo, eu sei que o meu público, no período da manhã, ele acessa rapidamente o Instagram. Aí no horário do meio-dia, mais ou menos, ele acessa o YouTube. Quando tá no período da tarde para noite, ele acessa o YouTube de novo e por fim, à noite, na hora de dormir, ele acessa o TikTok, para poder dispersar um pouco a cabeça, relaxar um pouco, né, se entreter. Então ele tem esse comportamento. Sabendo disso, o que eu faço? Eu posto o meu conteúdo em cada rede social de acordo com o hábito de consumo do meu público. Então, geralmente de manhã eu posto alguma coisa no Instagram, no período do meio-dia ou da noite eu posto um vídeo no YouTube e assim por diante. Então, por isso que é importante a gente entender quais são as redes sociais e qual é o momento do dia que o nosso público acessa essas redes sociais. Bom, na sequência a gente tem aqui livros. Quais são os livros que o seu público lê? É livro de romance? É livro de ficção? Ou não? São livros mais filosóficos. Por que é importante você saber não só a categoria dos livros, mas também o nome desses livros? Para que caso você faça um anúncio, você consiga colocar ali, né? Seja na Meta, seja no Google ou no TikTok Ads, não importa a plataforma que você esteja rodando, você consegue subir o nome deste livro e encontrar as pessoas através do nome. Por exemplo, teve um anúncio que performou super bem comigo, que eu segmentei com o livro Pai Rico e Pai Pobre, porque mentores e infoprodutores têm este comportamento de ler este livro. Logo, eu consigo alcançar esse público de forma indireta, percebe? Eu não precisei colocar a profissão deles lá no gerenciador, eu só coloquei o livro e através do livro eu consegui alcançar do mesmo jeito. Então por isso que é importante você setar aqui quais são os livros que o seu público lê. Na sequência, mesma coisa, filmes e séries. Quais são os filmes e séries que o seu público geralmente consome? E qual também é a plataforma? Geralmente é a Disney Plus, Amazon Prime ou então a Netflix, onde geralmente ele consome e o que consome dentro dessas plataformas? São filmes de terror? Ou não? São filmes mais espiritualizados? Ou não? São filmes de comédia, de romance? Quais são os temas e categorias desses filmes e séries? E depois, quais são os nomes desses filmes e séries, para que você possa fazer exatamente a mesma coisa. Seja com anúncio ou então com produção de conteúdo. Você pode criar um conteúdo específico, por exemplo, falando de La Casa de Papel, caso o seu público goste. Você vai perceber que a conexão de fazer uma analogia de La Casa com Papel com o seu conteúdo conecta diretamente com o seu público. E isso faz com que ele se identifique com a sua produção de conteúdo, certo? Seguindo, restaurantes. Quais são os restaurantes que o seu público frequenta? Geralmente são restaurantes japonês, ou então indianos, ou então árabe, ou então italiano, ou de fato churrascaria brasileira, onde o seu público está frequentando de restaurante. Mesma coisa de restaurante, você vai colocar ali. E aí, por fim, em hábitos, você vai trazer as marcas que ele consome. Marcas de roupas, marcas de acessório, marcas de perfume. Quais são as marcas que o seu público está consumindo? Vira e mexe eu faço campanhas direcionando para marcas de perfume e performam super bem. Por quê? Porque tem um padrão, né? Infoprodutores e mentores tem um padrão de consumo de produtos de perfume e de skincare. Então é fácil de conseguir alcançar eles também através dessa segmentação, certo? Bom, então aqui a gente já definiu então os dados demográficos do seu público e os hábitos de consumo. Agora no ponto de número 3, a gente vai entender qual é a rotina do seu público. O que você vai fazer? Olha só, você vai ver que eu coloquei lá das 6 da manhã até meia-noite. Para quê? Para você milimetricamente destacar o que acontece em cada um dos horários na vida do seu público. Então, qual é o momento que ele acorda? Ele acorda às 6 horas da manhã? Ou não, acorda às 7 horas da manhã? O que ele faz depois que ele acorda? Ele escova os dentes, aí depois ele vai e ele faz um skincare. Com quais produtos de skincare? Você já vai aproveitar e pegar quais são esses produtos para você colocar lá nos hábitos de consumo. Beleza, definiu ali quais são os produtos de skincare. Depois, o que acontece? Ele vai o quê? Arrumar as crianças para poder levar para a escola, dar café da manhã para as crianças, arruma a casa, dá uma ajeitada ali nas coisas. O que ele faz? Qual o momento que começa a trabalhar? Qual o momento que para almoçar? E no almoço, o que ele faz? Ele mexe em alguma rede social?
Se sim, qual rede social? E o que ele consome nessa rede social? É um conteúdo voltado para a área dele? Ou não? É um conteúdo mais para poder dispersar a mente? Ou não? É um conteúdo focado em paixões e hobbies? Quais são os conteúdos que ele consome? Qual é o momento que ele para de trabalhar? Qual é o momento que ele faz uma pausa para tomar um café? Qual é o momento que ele para trabalhar? Qual é o momento que busca as crianças na escola, caso tenha criança? Qual é o momento que ele vai preparar a janta? Qual é o momento que fica com o esposo? O que conversa com o esposo, depois na hora de dormir, qual é a rede social que usa de novo, vai descrever milimetricamente como é o dia de uma forma geral do seu público. Se tiver variação, cria as variações também, pega e duplica isso. Coloca assim, ó, durante a semana é desse jeito e no final de semana é desse jeito. Ou durante a semana é desse jeito, no sábado é desse jeito e no domingo é desse jeito. Para que você possa entender como que o seu público se comporta em cada um dos dias da semana, para que você possa definir a sua produção de conteúdo, as suas campanhas de vendas e os seus anúncios também, né? Eu vou te dar um exemplo. Tem uma aluna que o foco dela é vender um curso digital para lojistas. E aí ela sempre questiona comigo o seguinte: durante a semana vende super bem, chega sexta, sábado e domingo, cai a performance das minhas campanhas. O que a gente fez? A gente desenhou a rotina do público dela para entender onde estava esse buraco. Até que a gente entendeu que sexta, sábado e domingo são os dias de maior movimento das lojistas. Logo, elas não conseguem dar atenção para estudar, né, para poder se dedicar aos estudos. Elas focam mais na empresa delas. Por isso que as vendas têm uma tendência de cair. Então, o que a gente entendeu? Que a gente tinha que diminuir o orçamento das campanhas especificamente nesses dias e aumentar o orçamento das campanhas durante a semana. E foi dessa forma que ela conseguiu, inclusive, escalar as vendas delas deste produto digital aqui na internet. Deu para entender? Então, por isso que é importante a gente entender da rotina do nosso público. Eu trouxe aqui só um exemplo, mas tem infinitos exemplos, mas é só para você realmente entender a importância, certo? Bom, então vamos lá, olha só, o próximo ponto é o que o seu público quer ouvir de você. Isso daqui é fundamental. Por quê? Vamos imaginar que você esteja no mercado de relacionamento. E aí você está focado em lidar com o divórcio. Que nem a gente estava usando aquele exemplo, vamos manter o exemplo aqui também. Bom, o que o seu público quer ouvir você falando? Que você tem um método capaz de fazer ela superar o divórcio, sem que isso machuque ainda mais as emoções dela. Pronto, ela quer ouvir isso de você. O que mais ela quer ouvir de você? Ela quer ouvir que você já foi capaz de transformar a vida de mais de 1000 mulheres? Beleza, coloca lá. O que mais ela quer ouvir de você? Ela quer ouvir de você, que é especialista em relacionamento, já passou por essa situação? Então você vai colocar lá a sua história, porque ela quer ouvir especificamente a história que você passou por um divórcio. O que mais que ela quer ouvir de você? Que você já ajudou uma mulher, por exemplo, a superar o divórcio e encontrar um novo relacionamento? Você vai colocar a história dessa aluna que você ajudou a superar esse relacionamento. O que você está fazendo aqui agora? Você está elencando tudo o que o seu público quer ouvir de você para comprar de você, para sentir confiança em passar o cartão para você. É dessa forma que você cria um estoque de storytelling, de histórias para você sempre estar contando no seu perfil para você ativar conversão, certo? A mesma coisa com o ponto 5, que é o que eles querem ver no seu perfil. Eles querem ver histórias de mulheres que superaram o divórcio, eles querem ver você superando o divórcio. Eles querem ver você vivendo a liberdade do pós-divórcio. Então eles querem ver você saindo sozinha, ou encontrando novas pessoas, ou vivendo a liberdade, ou viajando. O que eles querem ver de você para provar que você é uma autoridade? É isso que você vai colocar aqui no ponto de número 5, tudo o que eles querem ver. E aí no ponto de número 6, a gente tem os motivadores. Quais são as motivações do seu público? A motivação é a família? Ou não? A motivação é comprar uma casa própria? Ou não? A motivação é comprar um apartamento? É comprar um carro? A motivação é viajar? Você vai perceber que dependendo do seu público, existe uma motivação muito específica. Por exemplo, o meu público, a motivação deles, uma delas é ter uma equipe sênior
atuando no projeto deles, porque geralmente eles acabam contratando pessoas júniores que não têm tanta experiência, então eles querem pessoas mais capacitadas para fazer o negócio deles acessarem um outro nível no mercado digital. Então isso daqui é um dos motivadores que faz com que eles trabalhem tanto hoje no digital. Quais são os motivadores do seu público? Quero que você escreva aqui para você entender o que faz o seu público agir todos os dias. Bom, na sequência a gente tem aqui o estilo de vida, né? Como que é o estilo de vida do seu público? É um estilo de vida de mais ostentação? Então eles gastam mais comprando coisas? Ou não. É uma ostentação mais focada para questões de experiência. Então é um estilo de vida onde eles gostam de acessar boas gastronomias, eles gostam de acessar novos lugares, né? Viajar para novos estados ou então viajar para novos países e assim por diante. Ou não, de repente o seu público já é mais caseiro, ele gosta mais de estar com a família, gosta mais de assistir um Netflix, ele gosta mais de estar ali com o cachorro, ou então o máximo que ele faz é ir para um parque. Como que é o estilo de vida do seu público num geral? Você vai descrever isso e vai colocar aqui. Na sequência, a gente vai entender quais são os valores inegociável do seu público. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, para mim, um valor inegociável é: eu não posso trabalhar mais do que 7 horas por dia. Porque se eu trabalhar mais do que 7 horas por dia, eu não consigo praticar os meus esportes. E para mim é inegociável. Eu não abro mão de praticar os meus esportes para trabalhar mais. Não inverto mais essa ordem. Porque por muito tempo eu já inverti. E isso me custou burnout, isso me custou depressão, ansiedade, uma série de questões psicológicas. Então, para mim, hoje não faz sentido mais. Para o seu público também pode ser uma questão de valores inegociáveis, tempo de qualidade com o filho, com o marido, com a família, ou então inegociável a questão de religião, eles não passam por cima de princípios cristãos, ou então questões de amizade e assim por diante. O que é inegociável para o seu público? Para que você possa entender onde está o limite do seu público, até onde ele vai por tudo que ele está buscando alcançar aqui no mundo, certo? Bom, na sequência a gente tem aqui os objetivos. Quais são os objetivos de vida do seu público? Onde ele quer chegar? O que ele quer alcançar? Por que é tão importante a gente definir os objetivos, né? Porque, por exemplo, eu tenho amigos que conversam comigo que eles falam assim pra mim: Doni, eu não quero ser multimilionário. Eu, na verdade, só quero ter uma vida confortável. O meu objetivo é ter a minha casa própria, o meu objetivo é ter meu carro próprio, o meu objetivo é faturar, por exemplo, 30 mil por mês e vou ficar muito feliz com isso. Isso é uma vida confortável pra mim. Então, você percebe que o objetivo dele é 30 mil? Então, se você pega esses 30 mil e você traz isso para sua comunicação, você está falando diretamente com quem? Com o seu público. Ele está falando para você: ó, esse aqui é meu objetivo de vida, eu quero faturar 30 mil. Eu não quero ser multimilionário. Agora, imagina que você está criando uma comunicação com foco em ser multimilionário, né? Fazer 7 dígitos no mercado digital. E aí o seu público está aqui falando para você: mas eu quero 30. Isso daqui não vai dar match, isso vai dar divergência. Ele não vai nem se interessar por essa sua comunicação, não vai clicar no seu anúncio, não vai clicar no seu post, não vai entrar na sua página, porque não faz sentido para ele essa comunicação. O objetivo dele são os 30 mil. Consegue entender? Por que é tão importante a gente entender quais são os objetivos do nosso público, para que a gente dê match na nossa comunicação, certo? Bom, então a gente acaba de definir os 9 pontos que alinham o seu público-alvo a sua comunicação aqui no digital. Eu não só te falei tudo que você precisava definir, como eu te mostrei também o quanto que isso impacta em cada ponto de contato que você tem com o seu público. É a partir deste mapeamento que você consegue criar uma comunicação alinhada com o seu público e consegue vender muito mais aqui no mercado digital. Eu quero te falar que isso que eu acabei de compartilhar é uma faísca do que você encontra dentro do programa de aceleração MU, que é o meu programa
programa onde eu te ensino a se diferenciar aqui no digital e te ensino também a criar uma comunicação alinhada com o seu público. Para você entender um pouco mais de como funciona o MU, eu vou deixar um link bem abaixo desse vídeo. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. O vídeo de hoje foi praticamente uma aula que eu entreguei aqui para vocês. Espero que tenha trago bons insights. Espero que você tenha conseguido desenhar o seu público. Se você não conseguiu, assiste de novo, vai, volta lá atrás, começa de novo e vai fazendo junto comigo, ponto a ponto. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com um mapeamento muito bem desenhado e pronto para criar uma comunicação assertiva e alinhada com o seu público. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você quiser continuar acompanhando mais conteúdo como esse, se inscreva no canal. E se você quiser ser notificado dos próximos vídeos, basta você ativar o sininho. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Vambora!